O milionário foi até a casa para expulsar a inquilina. Mas ao abrir a porta, viu duas menininhas no pequeno sofá. Ele esperava resistência, não olhinhos cheios de medo e ternura. Naquele instante, o despejo virou o menor dos seus dilemas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena despertou com o frio que se infiltrava pelas frestas da janela mal vedada. O quarto estava mergulhado em uma penumbra que tornava tudo ainda mais melancólico. Seus olhos, ainda pesados de sono, percorreram o ambiente até encontrarem suas filhas, Laura e Sofia, encolhidas sob um cobertor fino, dormindo abraçadas, como se assim pudessem se proteger melhor do frio que dominava o pequeno apartamento. O relógio marcava 5h30 da manhã e ela precisava começar mais um dia de busca por emprego. Levantou-se silenciosamente, tentando não acordar as meninas. Na cozinha, abriu os armários quase vazios. Um pedaço de pão, um punhado de arroz e meia lata de feijão era tudo que restava. Suspirou profundamente, pensando em como faria para alimentar suas filhas nos próximos dias. Enquanto preparava um café ralo, suas mãos tremiam não apenas pelo frio, mas pela ansiedade que a consumia. Fazia 8 meses que perdera o emprego, na loja de departamentos onde trabalhava há 5 anos. Desde então, sua vida tinha se transformado em uma constante luta pela sobrevivência. O dinheiro da rescisão, que imaginava que duraria mais tempo, tinha se esvaído rapidamente entre contas, alimentação e remédios para as meninas. Laura, de 8 anos, e Sofia, de 6, eram sua única razão para continuar lutando. Após o falecimento de Ricardo, seu marido, 3 anos atrás, elas se tornaram seu mundo inteiro. As meninas eram tão pequenas na época que mal se lembravam do pai, apenas através das histórias que Helena contava todas as noites antes de dormir, mantendo viva a memória do homem que tanto amara. O som de passos pequenos interrompeu seus pensamentos. Sofia apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos ainda enrolada no cobertor. "Mamãe, tá muito frio", murmurou a pequena, se aproximando para um abraço. Helena a envolveu em seus braços, sentindo o coração apertar. "Eu sei, meu amor. Vem cá, vou fazer um chocolate quente para você." Era mentira, é claro. Não havia chocolate em pó há semanas, apenas um pouco de café que ela dissolveria em água quente com muito açúcar, fingindo ser a bebida preferida da filha. Sofia, porém, nunca reclamava. Parecia compreender, mesmo tão pequena, as dificuldades que enfrentavam. Laura não demorou a aparecer também, já vestida com o uniforme da escola. Mais velha, ela tinha um olhar mais maduro, quase adulto demais para sua idade. "Mãe, hoje é dia de levar o material de artes que a professora pediu?" Helena sentiu um nó na garganta. Havia esquecido completamente do material que a escola solicitara. Mais uma despesa que não poderia arcar. "Querida, vamos conversar com a professora hoje, está bem? Tenho certeza que ela vai entender." O café da manhã foi silencioso. As meninas comiam pequenos pedaços do pão que restava, enquanto Helena fingia não estar com fome, guardando sua parte para o lanche delas mais tarde. Enquanto as observava, pensava em Ricardo e em como ele teria lidado com tudo isso. Seu marido sempre fora otimista, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas nem mesmo ele poderia ter previsto o que aconteceria após sua partida. A campainha tocou, interrompendo o silêncio da manhã. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não costumavam receber visitas, especialmente àquela hora. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem de terno que lhe estendeu um envelope. "Senhora Helena Mendes, notificação judicial." Com as mãos trêmulas, Helena abriu o envelope ali mesmo enquanto o homem se afastava. Seus olhos percorreram rapidamente o documento e seu coração parou por um instante. Era um aviso de despejo. 30 dias para deixar o apartamento devido aos aluguéis atrasados. Encostou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Como diria às meninas que teriam que deixar o único lar que conheciam? Como encontraria outro lugar para morar sem um emprego? As perguntas se multiplicavam em sua mente, enquanto o papel tremia em suas mãos. "Mãe, está tudo bem?"
A voz de Laura a trouxe de volta à realidade. Suas filhas a observavam com preocupação da porta da cozinha. Helena forçou um sorriso, guardando rapidamente o documento no bolso do roupão. Está sim, meu amor. Só uma correspondência. Vamos, está na hora de ir para a escola. Enquanto ajudava as meninas com suas mochilas, Helena tentava manter a compostura, mas por dentro seu mundo desmoronava. Não tinha família para recorrer. Seus pais haviam partido há muito tempo, e os poucos amigos que possuía mal conseguiam sustentar suas próprias famílias. A única pessoa que talvez pudesse ajudar era justamente aquela que ela jurara nunca mais procurar. Seu sogro, Alberto Mendes, o poderoso empresário que virara as costas para o próprio filho anos atrás. No outro extremo da cidade, em um escritório, no 30º andar de um dos edifícios mais imponentes do centro empresarial, Alberto Mendes observava a cidade através de sua janela panorâmica. Aos 65 anos, ele havia construído um império no ramo imobiliário, mas o sucesso profissional contrastava com o vazio de sua vida pessoal. Amanhã começara como todas as outras: reuniões, números, decisões frias e calculadas. Em sua mesa, uma pilha de documentos aguardava sua assinatura. Entre eles, diversas ordens de despejo. Para Alberto, negócios eram negócios, e sentimentalismos não tinham lugar em suas decisões empresariais. Senhor Mendes, a voz de Clara, sua assistente há mais de 2 décadas, interrompeu seus pensamentos. Preciso que o senhor revise estes processos de despejo antes que sejam encaminhados ao departamento jurídico. Alberto pegou a pasta sem muito interesse, folheando os documentos com a mesma frieza de sempre. Foi então que Clara pigarreou, chamando sua atenção. Tem algo que o senhor precisa saber. Ela hesitou por um momento. Um dos nomes dessa lista é Helena Mendes. O empresário congelou, seus olhos fixos no papel que agora tremia levemente em suas mãos. Helena Mendes, sua ex-nora, viúva de Ricardo, o filho com quem havia rompido relações há anos, por conta de escolhas que agora pareciam tão insignificantes. Ela tem 2 filhas, senhor, continuou Clara, sua voz suave mas firme. Suas netas, pelo que apuramos, elas estão vivendo em condições bastante precárias desde que Helena perdeu o emprego. Alberto sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Um aperto no peito, uma mistura de culpa e arrependimento que tentara sufocar por anos. Lembrou-se da última vez que vira Ricardo, numa discussão acalorada sobre o futuro da empresa. Seu filho queria humanizar os negócios, criar programas sociais, reduzir margens de lucro em favor de projetos habitacionais mais acessíveis. Para Alberto, eram ideias ingênuas que colocariam em risco tudo o que construíra. Cancele meus compromissos da tarde, ordenou, levantando-se abruptamente, e me consiga o endereço atual delas. Clara assentiu, escondendo um pequeno sorriso. Em 20 anos trabalhando com Alberto, poucas vezes o vira demonstrar qualquer tipo de emoção. O trajeto até o subúrbio onde Helena morava com as meninas pareceu interminável. Pela primeira vez em anos, Alberto Mendes sentia-se vulnerável, incerto. O que diria, como seria recebido? Tinha sequer o direito de aparecer depois de tanto tempo. Quando seu carro de luxo estacionou em frente ao pequeno prédio deteriorado, o contraste entre os 2 mundos ficou ainda mais evidente. Ali, naquele lugar que pertencia à sua própria empresa, viviam suas netas, crianças que nunca conhecera, sangue de seu sangue. No apartamento, Helena terminava de organizar os poucos pertences que ainda possuíam, tentando criar um plano para as próximas semanas, quando a campainha soou novamente. Ao abrir a porta, seu coração quase parou. Ali, parado em sua soleira, estava Alberto Mendes, o homem que sua família não via há mais de uma década. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de mágoas não resolvidas. Helena sentiu o sangue ferver em suas veias, mas manteve a compostura, principalmente porque Laura e Sofia observavam a cena com curiosidade do corredor. "O que o senhor quer aqui?" perguntou sua voz tremendo levemente. Alberto abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz infantil. Sofia, a menor, havia se aproximado,
seus olhos grandes fixos no visitante desconhecido. "É o vovô?" perguntou inocentemente, fazendo com que o tempo parecesse congelar naquele corredor estreito. A pergunta atingiu Alberto como um soco no estômago. Ali estava ela, uma pequena versão de Ricardo com os mesmos olhos curiosos e gentis que seu filho tinha quando criança. Ao seu lado, Laura o observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança, tão parecida com Helena que chegava a doer. "Meninas, vão para o quarto, por favor", Helena ordenou suavemente, sem tirar os olhos de Alberto. As crianças obedeceram, relutantes, deixando os dois adultos sozinhos com anos de silêncio e ressentimento entre eles. Helena conduziu Alberto até a pequena sala, onde o sofá gasto denunciava o desgaste do tempo e das circunstâncias. O empresário sentou-se desconfortavelmente, seus olhos percorrendo o ambiente modesto enquanto tentava encontrar as palavras certas para iniciar aquela conversa difícil. "Imagino que tenha vindo por causa da notificação." Helena quebrou o silêncio, sua voz carregada de amargura. "Não precisa se preocupar, vamos sair no prazo estabelecido." Alberto sentiu o peso daquelas palavras. "Não é isso, Helena. Eu não sabia que vocês moravam aqui. Clara, minha assistente, me informou hoje pela manhã." "E isso faz diferença?" Helena deixou escapar uma risada sem humor. "Depois de todos esses anos, o senhor aparece aqui por quê? Remorso? Culpa?" As palavras atingiram Alberto como flechas certeiras. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura que sempre o caracterizou no mundo dos negócios. Mas ali, diante da viúva de seu filho, suas defesas pareciam inúteis. "Ricardo tentou falar com o senhor", Helena continuou, sua voz agora embargada. "Diversas vezes. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que vocês poderiam se reconciliar. Enviou cartas e e-mails, tentou contato de todas as formas possíveis." Alberto sentiu seu coração apertar. "Eu nunca recebi nenhuma carta." "Mentira." Helena elevou a voz, mas logo se controlou, lembrando-se das meninas no quarto. "Eu mesma as postei, todas elas." Ricardo passou seus últimos dias esperando uma resposta que nunca veio. Levantando-se, Helena caminhou até uma pequena estante e retirou uma caixa desgastada. De dentro dela, puxou um envelope amarelado pelo tempo. Esta foi a última. Ele a escreveu no hospital, mas não teve forças para terminar. Eu aguardei todos esses anos me perguntando se deveria enviá-la. Com mãos trêmulas, Alberto pegou o envelope. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia do filho. A carta estava datada de 3 dias antes de seu falecimento. "Pai, se você está lendo isto, significa que Helena finalmente decidiu entregar esta carta. Sei que nosso último encontro não terminou bem e que discordamos em muitos aspectos sobre como conduzir os negócios da família. Mas agora, deitado nesta cama de hospital, percebo que nada disso importa realmente. Tenho 2 filhas maravilhosas que nunca conheceram o avô. Helena é uma mulher extraordinária que criou nossa família praticamente sozinha, enquanto eu me dedicava ao trabalho, tentando provar meu valor para você. Agora percebo que desperdicei tempo precioso com orgulho e ressentimento. Pai, não estou pedindo que mude suas convicções ou sua forma de conduzir os negócios. Só peço que não deixe que nossas diferenças apaguem os laços de sangue que nos unem. Minhas filhas merecem conhecer seu avô, e você merece conhecer essas meninas incríveis que carregam seu sobrenome. Se algo acontecer comigo, peço que cuide delas, não por obrigação ou culpa, mas por amor. O mesmo amor que sei que ainda existe, escondido sob anos de mágoas e desentendimentos. Seu filho, Ricardo." Alberto deixou a carta cair sobre seu colo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Helena observava a cena com um misto de emoções contraditórias, raiva, compaixão, tristeza. "Por que guardou esta carta todo esse tempo?" Alberto perguntou, sua voz rouca. "Porque Ricardo acreditava em segundas chances." Helena respondeu, seu tom suavizando levemente. "Mesmo quando eu já havia perdido toda a esperança, ele insistia que um dia nossa família poderia se reunir novamente." No corredor, Laura e Sofia espiavam discretamente a cena, tentando entender a complexidade das emoções
que preenchiam a pequena sala. Sofia, em sua inocência característica, escapou do controle da irmã e correu até Alberto. "Você está chorando, vovô?" perguntou, tocando o rosto do empresário com sua pequena mão. O toque inocente da neta quebrou algo dentro de Alberto. Anos de frieza empresarial, de decisões calculadas e distanciamento emocional desmoronaram diante daquele simples gesto de carinho infantil. Helena observou a cena, sentindo suas próprias defesas começarem a fraquejar. Por mais que quisesse manter o ressentimento, a imagem de sua filha consolando o avô que nunca conhecera tocava em algo profundo em seu coração. Talvez aquela mesma esperança que Ricardo carregou até seus últimos momentos. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da chuva que começava a cair lá fora. Alberto enxugou as lágrimas discretamente, enquanto Sofia continuava ao seu lado, agora brincando distraidamente com a gravata cara que ele usava. "Helena", ele começou, sua voz mais suave do que antes. "Sei que não tenho o direito de aparecer assim depois de tanto tempo, mas não posso ignorar esta situação. Deixe-me ajudar vocês." "Não precisamos de caridade", Helena respondeu. Automaticamente, anos de orgulho e independência forçada moldando sua resposta. "Não é caridade", Alberto respondeu, surpreendendo-a com a sinceridade em sua voz. "É uma tentativa de corrigir erros do passado. Ricardo estava certo sobre muitas coisas, e eu fui teimoso demais para admitir." Laura, que até então observava tudo em silêncio, aproximou-se timidamente. "Mãe sempre conta histórias sobre o papai. Ele queria ajudar as pessoas, não é?" Alberto olhou para a neta mais velha, reconhecendo em seu olhar a mesma determinação que Ricardo demonstrava quando defendia suas convicções. "Sim, sua mãe está certa. Seu pai era um homem extraordinário, com uma visão que eu demorei muito para compreender." Voltando-se para Helena, continuou. "Tenho uma proposta, não como seu sogro, mas como empresário. Estamos expandindo o departamento de responsabilidade social da empresa, implementando vários dos projetos que Ricardo sugeriu anos atrás. Precisamos de alguém com sensibilidade e experiência para coordenar essas iniciativas." Helena franziu o senho desconfiada. "O que exatamente você está sugerindo?" "Um emprego", respondeu simplesmente. "Com sua experiência em gestão e seu conhecimento sobre as reais necessidades das pessoas, você seria perfeita para o cargo. Salário compatível com o mercado, benefícios completos, creche para as meninas. E por que eu deveria confiar em você agora?" "Porque não estou pedindo que confie em mim como pessoa", Alberto respondeu honestamente. "Estou oferecendo uma oportunidade profissional. Você terá autonomia total para desenvolver os projetos, sem minha interferência direta. Será uma funcionária como qualquer outra, tendo que provar seu valor por seus próprios méritos." Helena sentiu-se dividida. A proposta era tentadora, não apenas pelo aspecto financeiro, mas pela oportunidade de realizar o trabalho social que Ricardo tanto almejava. Ainda assim, anos de mágoa não podiam ser apagados com uma simples oferta de emprego. "E quanto ao apartamento?" perguntou pragmática. "A notificação será cancelada imediatamente", Alberto garantiu. "Mas sugiro que procurem um lugar melhor assim que possível. Não por pressão minha, mas pelo bem-estar das meninas." Sofia, que havia se mantido quieta durante a conversa, subitamente perguntou: "Vamos poder visitar o vovô no trabalho?" Pergunta inocente trouxe um sorriso involuntário aos lábios de Helena. Era inegável que as meninas precisavam de uma figura paterna em suas vidas e talvez, apenas talvez, esta fosse uma oportunidade de dar a elas a família que Ricardo sempre desejou que tivessem. "Preciso de tempo para pensar", Helena finalmente respondeu. "Não é uma decisão que posso tomar no calor do momento." Alberto assentiu compreensivo. Levantou-se, ajeitando o terno impecável que agora carregava marcas pequenas dos dedos de Sofia. "Tome o tempo que precisar. Clara entrará em contato amanhã com todos os detalhes da proposta, e você poderá analisar com calma." Antes de sair, ele se ajoelhou na altura das netas. "Posso voltar para visitar vocês?" Laura e Sofia trocaram olhares, antes de sorrirem timidamente. "Pode, vovô", responderam em uníssono,
provocando mais uma onda de emoção no empresário. Enquanto observava Alberto partir, Helena sentiu-se transportada para as últimas conversas que teve com Ricardo. Seu marido sempre insistia que o tempo tinha o poder de curar todas as feridas, desde que houvesse disposição para deixá-las cicatrizar. Talvez, pensou ela, estivesse na hora de dar uma chance para essa cura começar. 2 semanas se passaram desde a visita de Alberto. Helena, após muita reflexão e conversas com as filhas, decidiu aceitar a proposta de emprego. Agora parada em frente ao imponente edifício empresarial, seus pensamentos oscilavam entre a ansiedade e a determinação. Bom dia, senhora Mendes. Clara a recebeu no saguão com um sorriso acolhedor. Vou acompanhá-la até seu novo setor e apresentá-la à equipe. Enquanto caminhavam pelos corredores espelhados do 20º andar, Helena sentia os olhares curiosos dos funcionários. Certamente, os rumores sobre sua conexão com Alberto já haviam se espalhado. Respirou fundo, lembrando-se que estava ali por mérito próprio, não por caridade. O departamento de responsabilidade social ocupava uma área considerável do andar. Mesas organizadas em ilhas colaborativas, paredes cobertas por cartazes de projetos sociais e uma energia diferente do resto do prédio corporativo. Era exatamente como Ricardo havia imaginado anos atrás. Este é Marcos Tavares, supervisor do departamento. Clara apresentou um homem de meia-idade com olhos gentis e sorriso sincero. Ele vai orientá-la durante seu período de adaptação. Seja bem-vinda, Helena. Marcos estendeu a mão calorosamente. Clara me falou muito bem sobre seu histórico profissional. Estamos precisando de alguém com sua experiência para coordenar nossos novos projetos habitacionais. Ao longo do dia, Helena foi apresentada a diversos colaboradores e começou a se familiarizar com os projetos em andamento. Marcos mostrou-se um mentor paciente, explicando cada detalhe com clareza e respondendo suas dúvidas sem julgamentos. Sabe, Helena, comentou Marcos durante o almoço, quando Ricardo Mendes propôs a criação deste departamento anos atrás, muitos acharam que era um sonho impossível. Hoje somos referência em programas de habitação social no país. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome do marido. Você conheceu Ricardo? Sim. Trabalhamos juntos por um breve período, antes de... Marcos hesitou, escolhendo as palavras. Antes dele se afastar da empresa. Ele tinha uma visão única sobre responsabilidade social corporativa. Vejo muito dele em alguns dos projetos que você sugeriu esta manhã. À medida que os dias passavam, Helena começou a se sentir mais confortável em seu novo ambiente. As meninas adaptaram-se bem à creche corporativa e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no caminho certo. No entanto, nem tudo eram flores. Certa manhã, enquanto organizava documentos para uma apresentação importante, Helena percebeu os olhares hostis de Vanessa Rodrigues, uma das coordenadoras mais antigas do departamento. Impressionante como algumas pessoas conseguem subir na vida tão rapidamente, não é? Comentou Vanessa em voz alta com uma colega, claramente querendo que Helena ouvisse. Principalmente quando tem costas quentes. Helena fingiu não ouvir, concentrando-se em seu trabalho. Marcos, que passava pelo local naquele momento, percebeu a tensão no ar. Não deixe que comentários assim te abalem, aconselhou ele mais tarde em particular. Você está aqui por sua competência. Os resultados do seu trabalho falarão por si. E de fato falaram. Em apenas um mês, Helena havia reestruturado 3 projetos habitacionais que estavam estagnados, implementando soluções práticas que beneficiaram dezenas de famílias. Sua experiência pessoal trazia uma perspectiva única para as iniciativas sociais da empresa. Em casa, as mudanças também eram visíveis. O novo salário permitiu que ela começasse a procurar um apartamento melhor. As meninas, bem alimentadas e aquecidas, floresciam na escola. Laura havia se inscrito em um curso de arte, enquanto Sofia descobria um talento natural para a música nas aulas extracurriculares oferecidas pela empresa. Numa tarde particularmente produtiva, Helena recebeu um recado inesperado. Alberto queria vê-la em seu escritório.
O coração acelerou instantaneamente. Era a primeira vez que teriam contato direto desde aquela visita em sua casa. Ao entrar na sala da presidência, encontrou não apenas Alberto, mas também um grupo de investidores internacionais. Seu sogro levantou-se para recebê-la com um sorriso discreto. Helena, preciso que você apresente o projeto de revitalização do Conjunto Palmeiras. Nossos parceiros estão interessados em replicar o modelo em outros países. Foi então que Helena percebeu. Aquele não era um pedido do sogro tentando ajudar a nora. Era um presidente executivo, confiando em uma profissional competente para apresentar um projeto crucial. A realização trouxe um sorriso confiante aos seus lábios enquanto ela abria sua apresentação. A apresentação para os investidores foi um sucesso absoluto. Helena conseguiu transmitir não apenas os números e estatísticas do projeto, mas também a essência humana por trás de cada iniciativa. Seu conhecimento profundo das necessidades das famílias beneficiadas impressionou até mesmo os executivos mais céticos. No entanto, o sucesso teve seu preço. A hostilidade de Vanessa intensificou-se nas semanas seguintes, manifestando-se em pequenos atos de sabotagem. Arquivos importantes misteriosamente desapareciam do sistema. Reuniões eram remarcadas sem aviso prévio e informações cruciais não chegavam até Helena. Você precisa documentar esses incidentes, aconselhou Marcos, percebendo o estresse crescente de sua supervisionada. Não podemos deixar que comportamentos tóxicos prejudiquem o andamento dos projetos. Mas o golpe mais duro veio quando Helena descobriu que sua apresentação para o comitê executivo havia sido alterada. Números importantes estavam incorretos e projeções fundamentais haviam sido modificadas, fazendo com que todo o projeto parecesse inviável. "Isso é impossível!", exclamou ela, olhando horrorizada para os slides modificados minutos antes da reunião decisiva. "Eu conferi tudo ontem à noite." Marcos, que estava prestes a ser transferido para uma filial em outro estado, tentou acalmá-la. "Ainda temos 15 minutos. Vamos tentar recuperar a versão original do servidor." Mas era tarde demais. A sala de reuniões já estava cheia e os executivos aguardavam o início da apresentação. Helena sentiu o suor frio escorrer por suas costas enquanto caminhava até o púlpito. Foi então que notou um pequeno sorriso de satisfação no rosto de Vanessa, sentada discretamente no fundo da sala. Naquele momento, algo dentro de Helena mudou. Anos lutando sozinha contra as adversidades haviam lhe ensinado a improvisar, a encontrar soluções mesmo nas situações mais desesperadoras. Em vez de usar os slides alterados, ela fechou o arquivo. "Senhores", começou, sua voz firme, "hoje não vou apresentar números em PowerPoint. Vou contar a história de Maria, uma mãe solo que conseguiu abrir seu próprio negócio graças ao nosso programa de microcrédito. Vou falar de João, que transformou um terreno abandonado em uma horta comunitária que hoje alimenta 50 famílias. Por 40 minutos, Helena conduziu os executivos por uma jornada emotiva e, ao mesmo tempo, pragmática, demonstrando como cada centavo investido nos projetos sociais retornava multiplicado em desenvolvimento econômico e humano. Usou sua própria experiência como exemplo vivo de como oportunidades bem direcionadas podiam transformar realidades. Ao final da apresentação, a sala irrompeu em aplausos. Alberto, que assistira a tudo em silêncio, tinha um brilho diferente no olhar, uma mistura de orgulho e admiração que há muito não demonstrava. "Impressionante, Helena", comentou um dos diretores. "Você transformou dados frios em histórias reais. É exatamente disso que precisamos." Enquanto os executivos se retiravam, Helena notou que Vanessa deixava a sala apressadamente. Mas antes que pudesse segui-la, Clara entrou com uma expressão preocupada. "Helena, precisamos da sua presença urgente na creche. Sofia está com febre alta." O coração de mãe falou mais alto que qualquer questão profissional. Helena correu para a creche, encontrando sua filha mais nova ardendo em febre, enquanto Laura segurava sua mão preocupada. "Mamãe,
Ela começou a passar mal depois do lanche, explicou Laura, demonstrando uma maturidade além de sua idade. Helena abraçou as duas filhas, sentindo-se dividida entre as demandas profissionais e as necessidades familiares. Foi quando Alberto apareceu na porta da creche, sua expressão normalmente severa, suavizada pela preocupação. "Vá para casa com elas", disse ele, surpreendendo Helena. "Eu cuido das pendências aqui. Família vem primeiro." Foi isso que Ricardo sempre tentou me ensinar. Naquele momento, enquanto carregava Sofia no colo e segurava a mão de Laura, Helena percebeu que estava vivendo exatamente o que Ricardo sonhara. Um ambiente corporativo onde humanidade e negócios não eram forças opostas, mas complementares. No entanto, ainda havia batalhas a serem vencidas, e ela sabia que a guerra com Vanessa estava longe de terminar. A recuperação de Sofia foi mais difícil do que Helena esperava. A febre persistente levou a uma série de exames que revelaram uma anemia severa, resultado dos meses de alimentação precária. O diagnóstico trouxe à tona uma culpa que Helena carregava silenciosamente. As consequências das dificuldades que haviam enfrentado estavam marcadas no corpo de sua filha. "Não se culpe", disse o pediatra, percebendo seu olhar angustiado. "O importante é que agora vocês têm condições de reverter esse quadro. Com uma alimentação adequada e os suplementos que vou prescrever, Sofia ficará bem em algumas semanas." Para a surpresa de Helena, foi Alberto quem se ofereceu para acompanhá-las em todas as consultas médicas. O empresário, sempre tão ocupado com reuniões e compromissos, reorganizava sua agenda para estar presente em cada retorno ao consultório. "Não, precisava fazer isso", comentou Helena após mais uma consulta. "Preciso sim", respondeu ele, enquanto observava Sofia brincando na sala de espera. "Perdi anos demais da vida dessas meninas. Não quero perder mais nenhum momento." A convivência frequente começou a suavizar as arestas entre eles. Alberto revelava-se um avô atencioso, sempre trazendo pequenas surpresas para as netas. Um livro novo para Laura, uma boneca para Sofia, histórias do pai quando era criança. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto as meninas faziam o dever de casa na sala de estar do apartamento, Alberto notou os desenhos de Laura espalhados pela mesa. "Você tem muito talento", comentou, admirando um retrato que ela havia feito da família. "Sabia que seu pai também adorava desenhar? Tenho alguns desenhos dele guardados no escritório." Os olhos de Laura brilharam. "Verdade, vovô, posso ver?" "Claro que pode. Por que não vêm todos almoçar lá em casa no domingo? Posso mostrar os desenhos e outras coisas do seu pai." Helena, que observava a cena da cozinha, sentiu um nó na garganta. A ideia de entrar na casa onde Ricardo cresceu, onde tantas memórias estavam guardadas, a deixava apreensiva. Mas o sorriso esperançoso das filhas não deixava espaço para recusas. O domingo chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo. A mansão dos Mendes, com seus jardins impecáveis e arquitetura imponente, parecia ainda mais intimidadora do que Helena lembrava. No entanto, ao entrarem, foram surpreendidos por um ambiente diferente do esperado. Alberto havia transformado a sala de estar em uma pequena exposição de memórias. Fotos de Ricardo em diferentes idades cobriam as paredes. Seus desenhos da infância e adolescência estavam cuidadosamente dispostos em porta-retratos. E até, mesmo seus antigos brinquedos haviam sido resgatados do sótão. "Papai gostava de super-heróis igual a mim", exclamou Sofia, descobrindo uma coleção antiga de action figures. Laura, por sua vez, não conseguia tirar os olhos dos desenhos do pai. "Olha, mãe, ele desenhava prédios. Queria ser arquiteto?" Na verdade, Alberto interveio, sua voz carregada de emoção. "Ele queria ser artista, mas eu o convenci a estudar administração para assumir os negócios da família." O silêncio que seguiu essa confissão era pesado de arrependimento. Helena percebeu lágrimas nos olhos do sogro enquanto ele pegava um dos desenhos, um projeto detalhado, para um conjunto habitacional sustentável. "Este foi o último projeto que ele me apresentou", continuou Alberto.
Queria transformar um de nossos terrenos em um complexo residencial com energia solar, hortas comunitárias, espaços de convivência. Eu disse que era inviável, que daria prejuízo, mas ele estava certo, como sempre. Helena sentiu sua própria resistência derreter ao ver a vulnerabilidade genuína de Alberto. É por isso que você criou o Departamento de Responsabilidade Social para realizar os sonhos dele? Em parte, admitiu ele. Mas principalmente porque finalmente entendi o que ele sempre tentou me ensinar. Que sucesso nos negócios e impacto social positivo não são mutuamente exclusivos. O almoço que seguiu foi surpreendentemente agradável. Alberto revelou-se um excelente contador de histórias, mantendo as netas entretidas com aventuras da infância de Ricardo. Helena descobriu um lado do marido que não conhecia através dessas narrativas e percebeu que as meninas estavam, finalmente, construindo uma conexão real com a memória do pai. Ao final da tarde, quando se preparavam para ir embora, Sofia abraçou o avô espontaneamente. "Podemos voltar domingo que vem, vovô?" Alberto olhou para Helena esperando sua aprovação. Ela assentiu com um pequeno sorriso. "Claro que podem, meu amor. Esta também é a casa de vocês." A semana começou com uma notícia que abalou o departamento. Marcos, o supervisor que tanto havia apoiado Helena, seria transferido para a filial de São Paulo em apenas 2 dias. A mudança, que já estava programada há meses, pegou Helena de surpresa. Ela havia se acostumado com sua presença reconfortante e orientação constante. "Você está mais do que preparada para seguir sozinha", garantiu Marcos em sua despedida. "Só fique atenta. Nem todos aqui compartilham da mesma visão sobre responsabilidade social que você e Ricardo tinham." O aviso de Marcos logo se mostrou presciente. Na mesma tarde de sua partida, Helena descobriu que vários de seus arquivos haviam sido deletados do sistema. Relatórios cruciais, planilhas de acompanhamento, todo o trabalho de meses, desaparecido. "Deve ter sido algum problema técnico", sugeriu o pessoal do TI, depois de horas tentando recuperar os dados. "Mas é estranho. Alguém com senha de administrador fez o login e apagou tudo manualmente." Helena tinha suas suspeitas, mas precisava de provas. Enquanto reorganizava seu trabalho, começou a notar um padrão nos acidentes que vinham acontecendo. Cada incidente coincidia com momentos em que ela estava prestes a apresentar resultados significativos. A situação chegou ao limite quando, durante uma reunião crucial com potenciais parceiros internacionais, slides comprometedores foram inseridos em sua apresentação. Imagens manipuladas mostravam supostos desvios de recursos em projetos sociais anteriores. "Isso é uma fraude", Helena interrompeu a própria apresentação assim que viu as imagens. "Estes dados foram adulterados." O clima na sala era de constrangimento e desconfiança. Alberto, que participava da reunião, pediu uma pausa imediata. No corredor, Helena o puxou para uma conversa urgente. "Isso não é coincidência", explicou, mostrando em seu tablet a sequência de sabotagens que vinha documentando. "Alguém está deliberadamente tentando me desacreditar." Alberto ouvia com atenção crescente, seu rosto endurecendo a cada nova evidência apresentada. "Por que não me procurou antes? Porque precisava provar que podia lidar com meus próprios problemas", respondeu ela, percebendo agora o quanto esse orgulho poderia ter custado. Não queria que pensassem que estava correndo para o sogro a cada dificuldade. Naquele momento, ouviram vozes exaltadas vindas da sala ao lado. Era Vanessa, discutindo ao telefone sem perceber que podia ser ouvida. "Claro que funcionou. Você viu a cara deles quando viram aquelas fotos? Ela nunca vai se recuperar dessa. O cargo de coordenação será nosso em questão de dias." Helena sentiu o sangue ferver, mas Alberto a deteve antes que pudesse entrar na sala. "Deixe comigo", disse ele, sua voz calma, mas determinada. "Algumas batalhas precisam ser lutadas nos bastidores." Na manhã seguinte, Vanessa foi chamada para uma reunião com o departamento jurídico. As evidências eram irrefutáveis: logs do sistema, e-mails comprometedores, testemunhas das sabotagens. Sua demissão por justa causa foi imediata. Não precisava ter esperado tanto.
comentou Alberto mais tarde, quando estavam sozinhos em seu escritório. Ricardo também tinha esse defeito, querer lutar todas as batalhas sozinho. Helena sorriu. Tristemente. Acho que herdei isso dele. Sabe, continuou Alberto, passei anos gerenciando esta empresa como se fosse uma máquina. Números, contratos, resultados. Ricardo tentou me mostrar que havia mais que isso, que por trás de cada decisão empresarial havia vidas, sonhos, famílias. Um trovão forte interrompeu a conversa, anunciando a tempestade que se aproximava. Helena checou o celular preocupada com as meninas na creche. Vá buscá-las, disse Alberto, percebendo sua inquietação. E Helena, obrigado por não desistir, não apenas do trabalho, mas de nossa família também. Enquanto dirigia sob a chuva forte em direção à creche, Helena refletia sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. As dificuldades não haviam desaparecido magicamente, mas agora ela não estava mais sozinha para enfrentá-las. Tinha um trabalho que amava, suas filhas estavam saudáveis e felizes, e aos poucos, a família que Ricardo tanto sonhara estava se reconstituindo. Mas o destino ainda reservava surpresas. Ao chegar em casa com as meninas, encontrou o apartamento parcialmente alagado. Um curto-circuito na fiação antiga havia provocado um princípio de incêndio, contido pela chuva que entrava pelas janelas mal vedadas. O apartamento estava um caos. A água da chuva havia danificado móveis, roupas e documentos. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, misturando-se com a umidade. Helena observava desolada os poucos pertences que conseguiram salvar, enquanto as meninas, assustadas, se agarravam a ela. Não podemos ficar aqui esta noite, constatou, percebendo que o sistema elétrico precisaria ser completamente revisado. Mas para onde ir? A ideia de um hotel estava fora de questão. Seu salário, embora bom, ainda estava comprometido com as dívidas antigas e os gastos com o tratamento de Sofia. Como se adivinhasse seus pensamentos, seu celular tocou. Era Alberto. Clara. Me contou sobre o incidente, disse ele sem rodeios. Já providenciei um serviço de emergência para avaliar os danos, mas vocês não podem ficar aí. Venham para minha casa. Helena hesitou. Apesar da reaproximação das últimas semanas, morar na casa de Alberto, mesmo que temporariamente, parecia um passo grande demais. É só até encontrarmos uma solução, insistiu ele, percebendo sua hesitação. A casa é grande demais para uma pessoa só, e as meninas já conhecem o espaço. Por favor, Helena, deixe-me ajudar desta vez. Foi Sofia quem acabou decidindo por todos. Mãe, podemos ficar no quarto do papai? Perguntou inocentemente, lembrando-se das histórias que o avô contara sobre o antigo quarto de Ricardo. O coração de Helena apertou. Como negar às filhas a chance de se conectarem ainda mais com a memória do pai? Está bem, respondeu finalmente a Alberto, mas será realmente temporário. A mudança foi feita às pressas, com a ajuda de alguns funcionários que Alberto enviou. Quando chegaram à mansão já era noite, e a governanta, senhora Mercedes, as aguardava com uma sopa quente e toalhas limpas. O quarto de Ricardo está preparado para as meninas, informou ela com um sorriso gentil. E arrumei o quarto de hóspedes ao lado para você, Helena. O antigo quarto de Ricardo permanecia praticamente intacto, como um museu de sua adolescência. Pôsteres de bandas dos anos 90, troféus de competições escolares e uma estante repleta de livros de arquitetura que ele nunca teve chance de usar profissionalmente. Laura e Sofia exploravam cada centímetro do quarto com fascínio, descobrindo tesouros que contavam a história de seu pai. Um álbum de fotografias antigas capturou especialmente a atenção de Laura. "Olha, mãe, o papai na minha idade", exclamou ela, apontando para uma foto de Ricardo em sua primeira exposição de arte escolar. Helena sentou-se na antiga cama do marido, absorvendo a energia do lugar. Quantas noites Ricardo passara ali, sonhando com projetos que transformariam vidas. Quantos desenhos nasceram naquela mesma escrivaninha onde agora Sofia organizava seus lápis de cor. Alberto apareceu na porta, observando a cena com olhos marejados. Ele sempre quis encher este quarto de risadas de criança,
comentou suavemente. Está finalmente acontecendo, mesmo que não da forma como imaginávamos. Os dias seguintes trouxeram uma rotina surpreendentemente confortável. As meninas floresciam no novo ambiente. Laura descobriu a antiga sala de música, onde um piano empoeirado aguardava novos acordes, enquanto Sofia transformou um canto do jardim em seu próprio ateliê de arte ao ar livre. Helena, inicialmente, receosa com a convivência próxima, começou a ver um lado de Alberto que nunca imaginara existir. De manhã, antes de ir para o escritório, ele preparava café da manhã para todos, uma habilidade que desenvolvera nos anos de solidão. À noite, ajudava as netas com a lição de casa, demonstrando uma paciência que contradiz a sua imagem pública de empresário durão. Uma noite, após as meninas dormirem, Helena encontrou Alberto em seu escritório particular, olhando antigas fotografias. Encontrei estas hoje, disse ele, mostrando imagens de Ricardo criança. Olha como Laura é parecida com ele nesta idade. Helena sorriu reconhecendo os mesmos olhos sonhadores, o mesmo sorriso gentil. Ele estaria orgulhoso delas. E de você, acrescentou Alberto, surpreendendo-a. A forma como você as criou sozinha, como nunca desistiu, Ricardo escolheu bem a mãe de suas filhas. Foi então que Alberto começou a tossir violentamente, um acesso que o deixou sem fôlego por vários minutos. Helena notou como ele parecia pálido e cansado. Você está bem? Perguntou preocupada. Só uma gripe, respondeu ele, minimizando. Mas seus olhos revelavam uma preocupação que não combinava com um simples resfriado. A gripe de Alberto se revelou mais séria do que ele admitia. Nos dias seguintes, Helena começou a notar sinais preocupantes: suores noturnos, falta de apetite, cansaço extremo. Mais de uma vez, encontrou receitas médicas esquecidas em sua mesa do escritório, todas com nomes de medicamentos que ela não reconhecia. O senhor precisa descansar, insistiu Clara certa manhã, quando Alberto chegou particularmente abatido ao escritório. A reunião com os acionistas pode ser adiada, mas ele era teimoso, característica que Helena agora percebia ter passado para Ricardo. Estou bem, repetia, mesmo quando claramente não estava. Foi durante um jantar em família que a situação chegou ao limite. Alberto mal tocara em sua comida quando começou a sentir tonturas. Ao tentar se levantar, cambaleou, sendo amparado por Helena antes que caísse. Chega de fingir que está tudo bem, declarou ela, ajudando-o a sentar-se. Vou levar você ao hospital agora mesmo. Para sua surpresa, Alberto não protestou. Parecia quase aliviado por não precisar mais carregar aquele segredo sozinho. Meninas, vocês vão ficar com a senhora Mercedes, instruiu Helena, tentando manter a calma diante dos olhares assustados das filhas. O vovô só precisa fazer uns exames, está bem? No hospital, enquanto aguardavam o médico, Alberto finalmente confessou. Há 3 meses havia descoberto um problema cardíaco sério. Vinha fazendo tratamento discretamente sem contar a ninguém. Por que esconder isso? Perguntou Helena, dividida entre preocupação e frustração. Porque pela primeira vez em anos eu tenho uma família de verdade, respondeu ele, sua voz fraca, mas sincera. Não queria estragar isso com preocupações e tristezas. Helena segurou sua mão, sentindo a fragilidade daquele homem que sempre parecera tão forte. Família significa justamente isso, estar junto nos momentos difíceis também. Os exames revelaram que Alberto precisaria de uma cirurgia, não urgente, mas necessária. O médico recomendou repouso absoluto até a data do procedimento, algo que o empresário recebeu com visível contrariedade. Quem vai cuidar da empresa? Preocupou-se. Ele já planejando teleconferências de sua cama. Eu cuido, respondeu Helena com firmeza. Você me ensinou bem nesses meses e tenho a Clara para me auxiliar. Agora é sua vez de confiar em mim. De volta à mansão, as meninas receberam a notícia da doença do avô com uma maturidade surpreendente. Laura organizou todos os remédios em uma planilha com horários, enquanto Sofia se autonomeou enfermeira oficial, fazendo questão de levar chá e biscoitos para o avô várias vezes ao dia. Elas são extraordinárias,
comentou Alberto uma tarde, observando as netas brincarem no jardim através da janela de seu quarto. Assim como a mãe delas, Helena, que organizava seus medicamentos, sorriu. São filhas de Ricardo. Ele também sempre soube como cuidar dos outros. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina na mansão. Helena equilibrava-se entre o trabalho na empresa, onde assumira temporariamente algumas das responsabilidades de Alberto, os cuidados com as meninas e a atenção ao sogro doente. Foi durante esse período que Helena descobriu, em uma gaveta, do escritório de Alberto, um projeto antigo de Ricardo. Plantas detalhadas para uma escola de artes gratuita que seria construída em um terreno da empresa. Ele nunca me mostrou isso, comentou Alberto, quando Helena levou os desenhos até seu quarto. Provavelmente sabia que eu recusaria na época. Helena estudou os planos com atenção. O projeto é incrível. E o terreno ainda está disponível? Está, respondeu Alberto, um brilho diferente surgindo em seus olhos cansados. E agora temos alguém com experiência em projetos sociais para transformar esse sonho em realidade. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam no antigo quarto de seu pai e Alberto repousava sob os cuidados da senhora Mercedes, Helena sentou-se na varanda com os projetos de Ricardo espalhados à sua frente. Ali, sob o céu estrelado, sentia-se mais próxima do marido do que nunca. Você estava certo o tempo todo, sussurrou para o vento. Às vezes é preciso perder tudo para reconstruir algo ainda mais especial. O projeto da Escola de Artes tornou-se o foco principal de Helena nas semanas que antecederam a cirurgia de Alberto. Durante o dia, ela coordenava as atividades regulares do Departamento de Responsabilidade Social. À noite, debruçava-se sobre os planos de Ricardo, atualizando orçamentos e adaptando o projeto às necessidades atuais. Laura, que herdara o talento artístico do pai, passava horas ao seu lado, contribuindo com ideias surpreendentemente maduras para sua idade. E se tivéssemos uma parede só para grafite, mãe, como aquela que o papai desenhou aqui? Helena sorriu admirando o esboço que Ricardo fizera anos atrás. Uma parede externa coberta de arte urbana, transformando o espaço público em uma galeria a céu aberto. Era exatamente o tipo de ideia que ele defenderia. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos no escritório de Alberto, Helena encontrou Clara organizando antigas pastas. Sabia que Ricardo apresentou este projeto 3 vezes ao conselho? Revelou a assistente, mostrando registros de reuniões antigas. Na última vez foi apenas uma semana antes de partir. Ele estava tão esperançoso. A descoberta tocou Helena profundamente. Imaginar Ricardo lutando até o fim por seu sonho, mesmo enfrentando constantes negativas, apenas fortaleceu sua determinação em tornar o projeto realidade. Na mansão, Alberto acompanhava o desenvolvimento do trabalho com interesse crescente. Seu período de repouso forçado havia lhe dado uma nova perspectiva sobre a vida e os negócios. Sabe, comentou ele durante uma das apresentações que Helena fazia em seu quarto, Ricardo sempre dizia que arte tem o poder de transformar realidades. Na época, eu achava que era apenas idealismo juvenil. E agora? E perguntou Helena, notando a mudança em seu tom de voz. Agora eu vejo isso todos os dias, respondeu ele, observando Sofia, que desenhava concentrada em um canto do quarto. Arte é a forma como Laura processa seus sentimentos sobre o pai. Se como Sofia expressa sua alegria, como você mantém Ricardo vivo na memória delas. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era a senhora Mercedes, trazendo um envelope que acabara de chegar. É do hospital, anunciou, entregando-o a Alberto. O silêncio que se seguiu enquanto ele lia o documento era quase palpável. Helena sentiu seu coração acelerar. A data da cirurgia havia sido definida. Próxima semana, disse Alberto finalmente, sua voz mais firme do que se poderia esperar. O médico quer me internar 2 dias antes para exames preparatórios. Helena assentiu, já reorganizando mentalmente sua agenda. Vou avisar na empresa e... Não, interrompeu Alberto. Quero que você apresente o projeto da escola ao conselho na segunda-feira.
Já marquei a reunião. Mas sua cirurgia é exatamente por isso, insistiu ele. Se algo acontecer comigo, quero ter certeza que o último sonho de Ricardo será realizado. E não há ninguém melhor que você para defender esse projeto. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, Helena encontrou um antigo diário de Ricardo em uma das caixas que trouxeram do apartamento. Entre suas páginas, uma anotação chamou sua atenção. Às vezes penso que meu pai e eu falamos línguas diferentes. Ele vê números onde vejo pessoas, lucro onde vejo possibilidades. Mas hoje, observando Helena com nossa pequena Laura, entendi algo importante. O amor tem o poder de traduzir qualquer linguagem. Um dia, tenho certeza, ele vai entender isso também. Helena fechou o diário sentindo lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Ricardo estava certo. O amor havia finalmente criado uma ponte entre aqueles dois mundos que pareciam tão distantes. No dia seguinte, uma surpresa aguardava Alberto. Laura e Sofia haviam preparado uma apresentação especial, uma maquete da escola de artes feita com materiais reciclados, cada detalhe pensado com o carinho e a criatividade que só as crianças possuem. Olha, vovô, explicava Laura orgulhosa. Aqui vai ser a sala de música, porque o papai adorava tocar violão. E aqui, apontava para um espaço colorido, vai ser a galeria para os artistas do bairro mostrarem seus trabalhos. Alberto observava tudo com olhos marejados, reconhecendo em cada detalhe da maquete não apenas o talento das netas, mas também a visão de Ricardo materializada através delas. A segunda-feira amanheceu com uma energia diferente na mansão dos Mendes. Helena havia passado o fim de semana inteiro refinando a apresentação do projeto, incorporando elementos dos desenhos originais de Ricardo, com as atualizações necessárias para torná-lo ainda mais relevante para a comunidade. "Você vai arrasar, mãe!" exclamou Laura, ajudando-a a escolher a roupa para a reunião. Sofia concordou entusiasticamente, acrescentando um desenho colorido à pasta de documentos, sua própria contribuição para o projeto. Alberto, que seria internado naquela tarde, fez questão de tomar café da manhã com toda a família. Apesar da apreensão com a cirurgia, seu foco estava totalmente no sucesso da apresentação. "Lembre-se", disse ele a Helena, aquela sala de reuniões viu Ricardo defender este sonho 3 vezes. Hoje, através de você, ele terá sua 4ª e definitiva chance. No escritório, Clara já havia preparado tudo para a reunião. Os membros do conselho, quase todos amigos de longa data de Alberto, demonstravam curiosidade sobre o projeto que fora considerado inviável tantas vezes no passado. "Senhores", começou Helena, sua voz firme e apaixonada, "hoje não venho apresentar apenas um projeto de responsabilidade social. Venho compartilhar um sonho que transcende gerações e que tem o poder de transformar nossa comunidade." Com maestria, ela conduziu a apresentação, mesclando dados concretos sobre impacto social com histórias reais de como a arte pode mudar vidas. Mostrou estudos de casos similares em outras cidades, projeções financeiras detalhadas e, principalmente, o plano original de Ricardo, agora enriquecido com sua própria experiência em projetos sociais. "Este não é apenas um centro de artes", continuou projetando as imagens da maquete feita por suas filhas. "É um espaço onde talentos serão descobertos, onde sonhos ganharão forma, onde a comunidade encontrará sua voz através da expressão artística." Os conselheiros ouviam atentos, alguns fazendo anotações, outros claramente emocionados com a apresentação. Quando Helena mostrou o último slide, uma foto de Ricardo jovem em sua primeira exposição de arte, o silêncio na sala era palpável. "Ricardo Mendes nos apresentou este projeto 3 vezes", concluiu ela, sua voz carregada de emoção. "Hoje não estou aqui apenas como coordenadora de projetos sociais ou como sua viúva. Estou aqui como alguém que testemunhou, através das próprias filhas, como a arte pode ser um instrumento de cura, de conexão e de transformação." Após a apresentação,
O conselho pediu alguns minutos para deliberar. Helena aproveitou este tempo para ligar para o hospital. Alberto já estava internado e preparando-se para os exames pré-operatórios. Como foi? Kay perguntou ele ansioso. Ainda estão decidindo, respondeu Helena, mas dei o meu melhor. Ricardo estaria orgulhoso. Ele está, afirmou Alberto com convicção. E eu também estou. Quando Helena retornou à sala de reuniões, encontrou os conselheiros com sorrisos nos rostos. O projeto havia sido aprovado por unanimidade, com algumas sugestões de expansão que o tornariam ainda mais impactante. Seu marido estava à frente de seu tempo, comentou um dos conselheiros mais antigos. E você, minha cara, soube traduzir aquele sonho para nossa realidade atual. Emocionada, Helena mal podia esperar para compartilhar a notícia. Primeiro, ligou para as meninas na escola. Seus gritos de alegria foram tão altos que provavelmente toda a classe ouviu. Em seguida, correu para o hospital onde encontrou Alberto preparando-se para mais um exame. Aprovado. Te anunciou mal contendo sua alegria. E eles querem expandir o projeto para incluir um anfiteatro e estúdios de gravação. O sorriso de Alberto iluminou seu rosto cansado. Agora sim posso fazer essa cirurgia em paz. O último sonho de Ricardo está em boas mãos. Helena segurou sua mão, sentindo a força daquele momento. Não é o último sonho dele, corrigiu suavemente. É apenas o começo de um novo capítulo em nossa história. O dia da cirurgia amanheceu com uma suave garoa que cobria a cidade. Helena havia passado a noite no hospital, alternando entre a poltrona do quarto e breves caminhadas pelo corredor, enquanto Alberto dormia um sono inquieto. As meninas estavam em casa com a senhora Mercedes, que prometera trazê-las assim que a cirurgia terminasse. Está nervosa? Perguntou Alberto, observando Helena arrumar pela terceira vez os poucos objetos sobre a mesa de cabeceira. Um pouco, admitiu ela, parando finalmente para sentar-se ao lado da cama. Mas vai dar tudo certo. Alberto pegou sua mão, um gesto que teria sido impensável alguns meses atrás. Helena, preciso que você saiba de algumas coisas, por precaução. Não, ela interrompeu, apertando sua mão. Vamos ter muito tempo para conversas depois da cirurgia. Por favor, insistiu. Ele, é importante. Helena assentiu relutante, reconhecendo a necessidade dele de colocar seus assuntos em ordem. Primeiro sobre a empresa, começou ele. Já conversei com o conselho. Enquanto eu me recupero, você assumirá a presidência interina. Não é apenas pela sua competência profissional, mas porque você entende o verdadeiro legado que Ricardo queria construir. Helena sentiu o peso daquela responsabilidade, mas antes que pudesse responder, Alberto continuou. Segundo, sobre a mansão. Não quero que vocês procurem outro lugar para morar. Aquela casa nunca foi tão viva quanto nos últimos meses, com as risadas das meninas ecoando pelos corredores. É o lar de vocês agora. Alberto, Helena começou emocionada. E por último, ele prosseguiu, sua voz embargando levemente. Quero que você saiba que estes últimos meses foram um presente que não mereço. Ver minhas netas crescendo, conhecer a mulher extraordinária que você se tornou. Poder finalmente honrar a memória de Ricardo. Isso vale mais que todo o império que construí. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Helena. Naquele momento, não via mais o empresário durão ou o sogro distante. Via apenas um homem tentando consertar os erros do passado. Um avô dedicado tentando compensar o tempo perdido. A chegada da equipe médica interrompeu a conversa. Era hora. Helena acompanhou Alberto até a porta do centro cirúrgico, onde se despediram com um abraço demorado. Cuide delas, sussurrou ele antes de entrar. Sempre, prometeu Helena. As horas seguintes foram as mais longas que Helena já vivera. Clara apareceu logo cedo, trazendo trabalho para distraí-la, relatórios para revisar, decisões que não podiam esperar. Mas os olhos de Helena constantemente voltavam-se para as portas do centro cirúrgico. No meio da manhã, a senhora Mercedes chegou com as meninas. Laura trazia um livro novo para ler enquanto esperavam, enquanto Sofia carregava sua pasta de desenhos.
determinada a fazer um retrato especial para quando o avô acordasse. "Como o vovô está?" perguntou Laura, sua maturidade mais uma vez, surpreendendo Helena. "Os médicos estão cuidando dele", respondeu ela, abraçando as filhas. "Agora só precisamos esperar e torcer." Sofia se acomodou no colo da mãe, abrindo sua pasta de desenhos. "Olha, mãe, desenhei nossa família. O papai está aqui também, olhando por nós lá do céu." Helena observou o desenho infantil. Figuras. Sorridentes de mãos dadas, com uma figura alada pairando sobre elas. Era a primeira vez que Sofia incluía Ricardo em seus desenhos de forma tão explícita. As horas se arrastavam. Helena alternava entre momentos de conversa com as filhas, breves reuniões por telefone com o escritório e longos períodos de silenciosa apreensão. Clara permanecia ao seu lado, uma presença constante e reconfortante. "Sabe", comentou Clara, durante uma das longas esperas, "em 20 anos trabalhando com Alberto, nunca o vi tão em paz quanto nesses últimos meses. Vocês devolveram a ele algo que ele nem sabia que havia perdido." Helena refletiu sobre aquelas palavras. Era verdade. A transformação em Alberto era visível. O homem que antes vivia apenas para os negócios, agora passava horas brincando, com as netas, compartilhando histórias do passado, construindo pontes que pareciam irremediavelmente quebradas. No início da tarde, finalmente o médico apareceu na sala de espera. Seu rosto cansado abriu-se em um sorriso que fez Helena soltar a respiração que nem percebera estar segurando. "A cirurgia foi um sucesso", anunciou ele. "O Sr. Mendes é forte. Agora é hora de recuperação." Os dias que se seguiram à cirurgia estabeleceram uma nova rotina na vida de Helena. Durante o dia, ela dividia-se entre o hospital e a empresa, onde decisões importantes não podiam esperar. À noite, voltava para a mansão, onde as meninas enchiam a casa de vida enquanto aguardavam ansiosamente notícias do avô. Alberto se recuperava bem, embora a impaciência com o repouso forçado fosse evidente. "Como está o projeto da escola?" Era sempre uma de suas primeiras perguntas quando Helena chegava para visitá-lo. "Avançando", respondia ela, mostrando fotos do terreno onde a construção começaria em breve. Laura e Sofia já estão planejando a apresentação de inauguração. Em casa, as meninas haviam transformado um dos quartos vazios em um pequeno ateliê, onde passavam horas desenvolvendo ideias para a futura escola de artes. Laura, especialmente, demonstrava um talento surpreendente para a organização, criando cronogramas e listas que faziam Helena sorrir. Era exatamente como Ricardo fazia. Uma tarde, enquanto Helena trabalhava no escritório de Alberto, Clara trouxe uma descoberta interessante: um antigo álbum de recortes que Ricardo mantinha, documentando projetos sociais bem-sucedidos ao redor do mundo. "Encontrei isso arquivado junto com os relatórios financeiros", explicou Clara. "Acho que ele guardava aqui para mostrar ao pai quando surgisse a oportunidade." Helena folheou o álbum com cuidado, reconhecendo a dedicação com que Ricardo pesquisava e documentava cada iniciativa. Entre as páginas, encontrou uma anotação que a fez sorrir. "Talvez um dia, quando papai entender que sucesso não se mede apenas em números, possamos construir algo assim juntos. Até lá, continuo sonhando e planejando." "Ele nunca desistiu", comentou Clara, observando a emoção no rosto de Helena. "E agora, através de você, esses sonhos estão se tornando realidade." Naquela noite, ao visitar Alberto no hospital, Helena levou o álbum consigo. Observou com ternura como os olhos dele se encheram de lágrimas ao reconhecer a caligrafia do filho. "Como fui tolo", murmurou ele, passando cuidadosamente as páginas. "Todo esse tempo ele estava tentando me mostrar um caminho melhor." "Nunca é tarde para seguir esse caminho", respondeu Helena, suavemente. A conversa foi interrompida por uma enfermeira trazendo boas notícias. Alberto receberia alta em 2 dias. A recuperação em casa seria longa, mas ele estava respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. "Acho que tenho 2 excelentes enfermeiras me esperando", brincou ele, referindo-se às netas. De fato, Laura e Sofia,
haviam transformado a volta do avô para casa em uma missão especial. Com a ajuda da senhora Mercedes, decoraram o quarto dele com desenhos e mensagens de carinho. Sofia, inclusive, criou um calendário de medicamentos colorido, onde cada remédio era representado por um desenho diferente. Na empresa, Helena surpreendia a todos com sua capacidade de equilibrar a gestão dos negócios tradicionais com as novas iniciativas sociais. O projeto da Escola de Artes avançava rapidamente e outros programas começavam a nascer, inspirados no modelo que Ricardo havia sonhado. "Você transformou a empresa", comentou um dos conselheiros durante uma reunião. "Manteve a eficiência que Alberto construiu, mas trouxe a humanidade que Ricardo sempre defendeu." Em uma tarde especialmente significativa, pouco depois da volta de Alberto para casa, Helena encontrou Sofia mostrando ao avô seu mais novo desenho. Uma representação da família em frente à futura escola de artes. "Olha, vovô, desenhei todo mundo", explicava ela animadamente. "A mamãe, eu, a Laura, você e o papai está aqui também, sorrindo porque seu sonho vai virar verdade." Alberto abraçou a neta, suas mãos ainda um pouco trêmulas pela recuperação. "Seu pai estaria muito orgulhoso de você, pequena, de todas vocês." Helena, observando a cena da porta, sentiu uma paz que há muito não experimentava. O caminho até ali havia sido difícil, cheio de perdas e desafios, mas cada passo tinha-os conduzido exatamente onde precisavam estar. 6 meses se passaram desde a cirurgia de Alberto. A primavera chegara, trazendo consigo não apenas flores para o jardim da mansão, mas também os frutos de todo o trabalho realizado. A Escola de Artes estava quase pronta, sua estrutura moderna e acolhedora erguendo-se imponente no terreno que antes estava abandonado. Helena coordenava pessoalmente cada detalhe da obra, assegurando-se que cada elemento dos projetos originais de Ricardo fosse respeitado e adaptado às necessidades atuais. As paredes externas, agora cobertas de murais coloridos, criados por artistas locais, eram exatamente como ele havia imaginado. "Mamãe, olha", chamou Laura durante uma visita à obra. "A sala de música está igualzinha ao desenho do papai." De fato, o estúdio musical era uma réplica quase perfeita dos esboços encontrados no antigo caderno de Ricardo. As janelas amplas, o tratamento acústico, até mesmo a disposição dos instrumentos, tudo seguia sua visão original. Alberto, já totalmente recuperado, fazia questão de acompanhar o progresso pessoalmente. Suas visitas semanais à obra tornaram-se um ritual familiar. Ele, Helena e as meninas, caminhando pelos espaços em construção, imaginando como cada ambiente ganharia vida. "Sabe", comentou ele durante uma dessas visitas, "Ricardo costumava dizer que arte é a linguagem da alma. Na época eu achava que era apenas uma frase bonita." "E agora?", perguntou Helena, observando Sofia desenhar em seu caderno, sentada em um banco improvisado. "Agora eu entendo. Vejo isso todos os dias, na forma como as meninas se expressam, como a comunidade já começou a se envolver com o projeto, mesmo antes da inauguração." Era verdade. Mesmo ainda em construção, a escola já havia se tornado um ponto de encontro para artistas locais. Aos sábados, pequenas apresentações aconteciam no anfiteatro ao ar livre, atraindo famílias inteiras do bairro. Laura, especialmente, florescera com o projeto. Aos 10 anos, já demonstrava uma sensibilidade artística extraordinária, mesclando técnicas aprendidas nas aulas de arte com elementos que encontrava nos antigos desenhos do pai. "Ela tem o mesmo olhar sonhador dele", observou Alberto, certa tarde, enquanto a neta explicava animadamente seus planos para um mural colaborativo que seria criado na inauguração. A data da inauguração aproximava-se rapidamente. Helena havia decidido que seria no aniversário de Ricardo, uma forma de homenagear não apenas sua memória, mas principalmente seus sonhos e ideais. Os preparativos envolviam toda a família. Sofia e Laura passavam horas criando convites artesanais para as famílias do bairro.
A senhora Mercedes coordenava a organização do coquetel de abertura, garantindo que seria uma celebração acessível e acolhedora para todos. Uma surpresa especial estava sendo preparada em segredo. Clara havia descoberto, entre os pertences de Ricardo, gravações antigas dele tocando violão e cantando, músicas que ele compunha nas horas vagas, sonhando com um futuro onde arte e negócios poderiam coexistir harmoniosamente. Ele deve ter gravado isso no antigo estúdio da faculdade, explicou. Clara entregando as fitas a Helena. Achei que poderíamos usar na inauguração. Helena sentiu seu coração apertar ao ouvir novamente a voz do marido, tão clara e cheia de esperança. As meninas, que mal se lembravam do som de sua voz, ficaram encantadas com a descoberta. Podemos aprender essa música, mãe? Pediu Laura, após ouvir uma das composições repetidas vezes. Quero tocar no dia da inauguração. A ideia rapidamente ganhou forma. Laura começou a ter aulas de violão, determinada a apresentar a música do pai no grande dia. Sofia, não querendo ficar de fora, decidiu que pintaria enquanto a irmã tocava. Uma performance artística conjunta que uniria diferentes formas de expressão. Uma tarde, enquanto observava as filhas ensaiando no jardim, Helena encontrou Alberto, em seu escritório, organizando antigos documentos. Encontrei isso, disse ele, estendendo-lhe um envelope amarelado. É o primeiro esboço que Ricardo fez da escola, ainda quando era adolescente. Na época, eu o desencorajei. Disse que ele deveria focar em coisas mais práticas. Helena abriu o envelope com cuidado. O desenho, feito a lápis em papel manteiga, mostrava uma versão mais simples do projeto atual, mas a essência era a mesma. Um espaço onde arte e comunidade se encontrariam, onde talentos seriam descobertos e sonhos ganhariam forma. Ele nunca desistiu desse sonho, comentou Helena, passando os dedos suavemente sobre o papel. Não, concordou Alberto, um sorriso suave em seu rosto. E agora, através de vocês, ele está mais vivo do que nunca. O dia da inauguração amanheceu radiante, como se a própria natureza quisesse participar da celebração. O novo Centro de Artes, batizado de Espaço Cultural Ricardo Mendes, resplandecia sob o sol da manhã, suas paredes coloridas contando histórias antes mesmo que as portas se abrissem. Helena acordou cedo, uma mistura de emoções borbulhando em seu peito. Encontrou Laura já desperta, praticando uma última vez a música que apresentaria, seus dedos pequenos deslizando com surpreendente segurança pelas cordas do violão. Está nervosa, meu amor? Perguntou, ajeitando o cabelo da filha. Um pouquinho, admitiu Laura. Mas o papai vai estar me assistindo lá de cima, não é? Helena abraçou a filha, sentindo as lágrimas se formarem. Sim, ele estará. E está muito orgulhoso de você. Sofia. Apareceu logo depois, carregando seu cavalete e tintas, já vestida com o jaleco colorido que havia customizado especialmente para a ocasião. Vou pintar o papai tocando violão com a Laura, anunciou ela decidida. A manhã passou em um turbilhão de preparativos finais. Clara coordenava a equipe de eventos com sua eficiência habitual, enquanto a senhora Mercedes supervisionava os últimos detalhes do coquetel. Alberto, elegante em seu terno azul marinho, parecia rejuvenescido pela energia do momento. Às 10 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Famílias do bairro, artistas locais, funcionários da empresa, todos unidos pela curiosidade e expectativa. O anfiteatro ao ar livre, projetado para integrar-se perfeitamente à paisagem natural, estava repleto. Helena subiu ao palco para dar início à cerimônia. Olhando para a plateia, viu rostos sorridentes, olhares esperançosos, crianças ansiosas para explorar cada canto daquele novo espaço. Há 3 anos, começou ela, sua voz firme apesar da emoção, um homem sonhou com este lugar. Ele acreditava que arte não era apenas uma forma de expressão, mas uma ponte entre pessoas, uma ferramenta de transformação social. Ricardo Mendes não está aqui fisicamente para ver seu sonho realizado, mas seu espírito está presente em cada pincelada, cada nota musical, cada sorriso que este espaço irá proporcionar. As luzes se suavizaram
e a voz gravada de Ricardo preencheu o ambiente, surpreendendo a todos com sua canção sobre sonhos e recomeços. Laura subiu ao palco, seu pequeno violão em mãos, e começou a acompanhar a gravação do pai. Ao seu lado, Sofia instalou seu cavalete e começou a pintar, seus movimentos sincronizados com a música. Alberto, sentado na primeira fila, não conseguia conter as lágrimas. Clara, ao seu lado, sorria emocionada, lembrando-se das inúmeras vezes que Ricardo tentara convencer o pai sobre a importância daquele projeto. A apresentação das meninas foi recebida com aplausos calorosos. O quadro de Sofia, uma interpretação colorida e emotiva de um pai e filha tocando juntos, capturava perfeitamente a essência do momento. As portas foram abertas e o público pôde finalmente explorar as instalações. Cada espaço havia sido pensado para acolher diferentes formas de expressão artística. Estúdios de música, ateliês de pintura, salas de dança, um pequeno teatro. Na biblioteca, uma seção especial guardava os desenhos e projetos originais de Ricardo, preservando sua memória e inspiração. É exatamente como ele imaginou, comentou Alberto, caminhando ao lado de Helena pelos corredores movimentados. Não, é ainda melhor, porque agora não é apenas o sonho dele, é o sonho de toda uma comunidade. Helena observava as crianças do bairro explorando os instrumentos musicais, adultos admirando as exposições, adolescentes já se inscrevendo para as primeiras oficinas. Cada sorriso, cada olhar de descoberta era uma confirmação de que o caminho escolhido havia sido o certo. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, a família se reuniu no Jardim dos Fundos. O sol se punha pintando o céu com cores que pareciam saídas das telas de Sofia. Obrigada, disse Helena, olhando para Alberto. Pelo quê? Por nos dar a chance de realizar não apenas o sonho de Ricardo, mas também o nosso. Por nos mostrar que família vai além dos laços de sangue. É sobre escolher recomeçar mesmo quando parece impossível. Alberto abraçou as netas que brincavam próximas. Não, Helena, eu é que agradeço. Vocês me ensinaram que sucesso não se mede apenas em números, mas em sorrisos, em abraços, em momentos compartilhados. Ricardo sempre soube disso. Eu só demorei um pouco mais para aprender. Um ano após a inauguração do Espaço Cultural Ricardo Mendes, a transformação era visível não apenas no bairro, mas em toda a comunidade. O que começara como um projeto familiar, tornara-se um modelo de sucesso em integração social através da arte, atraindo visitantes e estudiosos de todo o país. Helena, agora oficialmente presidente da empresa após a aposentadoria voluntária de Alberto, equilibrava com maestria a gestão dos negócios tradicionais com as iniciativas sociais que se multiplicavam. O sucesso da Escola de Artes havia inspirado projetos similares em outros bairros, criando uma rede de espaços culturais que realizavam o sonho de Ricardo em escala ainda maior. Numa manhã de sábado particularmente especial, Helena chegou cedo ao espaço cultural para uma celebração íntima. Laura, aos 11 anos, faria sua primeira apresentação solo no teatro depois de meses de dedicação às aulas de música. Nervosa? Perguntou Helena, encontrando a filha nos bastidores, afinando cuidadosamente seu violão. Um pouco, admitiu Laura sorrindo. Mas a professora disse que é normal. Até os grandes artistas ficam nervosos antes de se apresentar. Sofia, agora com 9 anos, corria pelos corredores com seu novo conjunto de pincéis, presente de aniversário do avô. Suas pinturas já enfeitavam várias paredes da escola, e seu talento natural havia florescido sob a orientação dos professores dedicados. "Mãe, olha quem chegou!" exclamou Sofia, apontando para a entrada do teatro. Alberto entrava apoiado em sua bengala, não por necessidade, insistia ele, mas por precaução recomendada pelos médicos. Ao seu lado, Clara carregava um buquê de flores para Laura e uma nova tela em branco para Sofia. "Minhas artistas preferidas", sorriu ele abraçando as netas. Seu rosto, embora marcado pelo tempo, irradiava uma serenidade que poucos imaginaram possível no antigo empresário linha dura. O pequeno teatro estava cheio.
não apenas de familiares, mas de alunos e professores que haviam se tornado parte estendida daquela família. Na primeira fila, um lugar vazio havia sido simbolicamente reservado, com uma foto de Ricardo sorrindo. Laura subiu ao palco com uma confiança que lembrava o pai. Seu repertório incluía não apenas a música que ele havia composto, mas também composições próprias, nas quais misturava técnica e emoção de uma forma que emocionava a todos. Durante a apresentação, Helena observava o rosto de cada pessoa na plateia, o orgulho nos olhos de Alberto, a alegria transbordante de Sofia, a satisfação serena de Clara. Cada um deles uma peça fundamental na história de reconstrução e renascimento que viveram. Nos bastidores, após a apresentação, Laura abraçou a mãe com força. Será que o papai gostou? Tenho certeza que sim, meu amor, respondeu Helena enxugando uma lágrima. Ele sempre soube que a música tinha o poder de unir pessoas, de curar feridas, de construir pontes. Alberto aproximou-se, apoiando-se em sua bengala. Seu pai, começou ele, a voz embargada, costumava dizer que arte é a linguagem da alma. Hoje, através de vocês, entendo perfeitamente o que ele queria dizer. Sofia, que havia passado a apresentação toda desenhando em seu caderno, mostrou sua mais nova criação. Um retrato da família reunida no teatro, incluindo uma figura etérea de Ricardo pairando sobre eles, seu violão nas mãos, um sorriso sereno no rosto. É assim que eu imagino a gente, explicou ela, com a simplicidade própria de sua idade. Todos juntos, mesmo quando parece que não estamos. Helena abraçou as filhas, sentindo o coração transbordando de amor e gratidão. O caminho até ali não havia sido fácil. Foi marcado por perdas, dores e desafios que pareciam insuperáveis, mas cada obstáculo, cada momento de dúvida, havia os conduzido exatamente onde precisavam estar. Vamos almoçar? Sugeriu. Alberto, a senhora Mercedes preparou aquela lasanha que vocês tanto gostam. Enquanto caminhavam para casa, Helena observava suas filhas correndo à frente, suas risadas ecoando pela rua arborizada. Laura carregava seu violão nas costas, Sofia abraçava sua pasta de desenhos. Era um retrato vivo do legado de Ricardo, não apenas em aparência, mas em espírito e sensibilidade. Alberto, caminhando lentamente ao seu lado, parecia ler seus pensamentos. Sabe, Helena, às vezes penso que Ricardo planejou tudo isso. Não, da forma como aconteceu, claro, mas ele sempre acreditou que a arte tinha o poder de transformar pessoas. E olhe para nós agora. Na mansão dos Mendes, o almoço de domingo tornara-se um ritual sagrado. A grande mesa da sala de jantar, antes palco de reuniões tensas e discussões empresariais, agora ecoava com risadas e conversas animadas. A senhora Mercedes, mais do que uma funcionária, tornara-se parte essencial daquela família reconstituída. Naquela tarde específica, enquanto saboreavam a famosa lasanha, Helena observava como cada pessoa ali representava uma peça fundamental na história de transformação que viveram. Clara, sempre presente aos domingos, não era mais apenas a assistente eficiente, mas uma amiga querida que ajudara a construir pontes entre passado e presente. Tenho um anúncio a fazer, disse Alberto. Após a sobremesa, todos se voltaram para ele com curiosidade. Decidi transformar o antigo escritório da mansão em um ateliê permanente para as meninas. Os olhos de Laura e Sofia brilharam de excitação. O escritório, um cômodo amplo com grandes janelas voltadas para o jardim, era perfeito para atividades artísticas. E tem mais, continuou ele, pegando um envelope de sua pasta. Encontrei estes desenhos guardados. São projetos que Ricardo fez para transformar parte do jardim em um pequeno anfiteatro ao ar livre. Pensei que poderíamos realizá-los também. Helena pegou os desenhos com cuidado, reconhecendo imediatamente o traço do marido. Eram esboços detalhados de um espaço integrado à natureza, com bancos em semicírculo, aproveitando o declive natural do terreno. Podemos fazer apresentações aqui, exclamou Laura, já imaginando as possibilidades. E eu posso pintar ao ar livre, completou Sofia, seus olhos brilhando com a ideia.
Enquanto as meninas planejavam animadamente o uso do novo espaço, Helena percebeu que Alberto as observava com um sorriso diferente, mais profundo. "No que está pensando?" perguntou ela baixinho. "Em como a vida dá voltas", respondeu ele. "Por anos, lutei contra os sonhos artísticos de Ricardo, tentando moldá-lo à minha visão de sucesso. Agora vejo que ele estava certo o tempo todo. A verdadeira herança não está nos bens materiais, mas na capacidade de tocar corações, de transformar vidas." Helena assentiu, compreendendo perfeitamente. O legado de Ricardo estava vivo não apenas no espaço cultural que levava seu nome, mas principalmente no modo como sua visão havia transformado todos ao seu redor. As semanas seguintes foram de intensa atividade na mansão. O antigo escritório foi completamente renovado, mantendo elementos clássicos como a estante de livros, mas ganhando cavaletes, pranchetas e um pequeno piano. As obras no jardim avançavam, respeitando cada detalhe dos projetos originais de Ricardo. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de um painel de vidro no ateliê, Helena encontrou um antigo caderno de anotações de Ricardo, esquecido entre os livros. Nas últimas páginas, uma entrada chamou sua atenção. Talvez o maior desafio não seja construir prédios ou fazer fortuna, mas construir pontes entre corações. Um dia, espero que papai entenda que sucesso não se mede apenas em números, mas em sorrisos, em abraços, em sonhos realizados. Até lá continuarei plantando sementes de arte e esperança, confiante de que algum dia elas florescerão. Helena fechou o caderno, sentindo uma paz profunda. As sementes que Ricardo plantara haviam não apenas florescido, mas se multiplicado, criando um jardim de possibilidades que continuaria crescendo através das gerações. No escritório transformado, em ateliê, Laura compunha uma nova música ao piano, enquanto Sofia pintava o pôr do sol visto através da janela. Alberto, sentado em sua poltrona favorita, apenas observava, seu rosto revelando uma felicidade serena que poucos haviam testemunhado antes. A mansão dos Mendes, antes um símbolo de poder empresarial, tornara-se um lar no sentido mais verdadeiro da palavra, um lugar onde arte, amor e memórias se entrelaçavam, criando uma harmonia que transcendia o tempo e a dor. E assim, naquele espaço onde passado e presente se encontravam, onde sonhos antigos ganhavam nova vida através de mãos pequenas e corações esperançosos, a história de Helena e sua família continuava a ser escrita, não mais em tons de cinza e solidão, mas em cores vibrantes de amor, perdão e recomeço.